Presento a doña Mariana Galera Soler, licenciada en 2007 en Ciencias Biológicas en la Universidad de Sao Paulo y máster en Museología en 2015. Tiene un perfil muy interesante para los que admiramos los museos de ciencia. Sus primeras investigaciones fueron en paleontología y también, bueno, pues fue profesora incluso de prácticas en biología. Ya en Portugal está trabajando en Évora en proyectos de divulgación científica y, bueno, pues con este bagaje cultural tan especial, va a contarnos sobre una exposición que ya no podremos ver, la exposición dedicada a conchas, corales y mariposas, si traduzco bien, que tuvo lugar en el Museo Nacional de Río de Janeiro entre 2013 y 2018 con el título de ¿Es posible musealizar la biodiversidad? Estudio de caso de la exposición Conchas, Corales e Mariposas. Muchas gracias. Obrigada pela apresentação, obrigada ao Fórum por aceite do meu trabalho. É um desafio muito grande estar aqui, e uma grande responsabilidade estar aqui. Essa exposição Conchas, Corais e Mariposas, ou Borboletas, foi a última exposição permanente do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Foi a última exposição aberta pela instituição e era a exposição que inaugurava um novo programa de exposições que estava previsto para o ano passado, com os 200 anos da instituição. Como vocês sabem, em 2 de setembro de 2018, o Museu Nacional pegou fogo. Então, as imagens que a gente tem aqui foram feitas, em geral, 30 dias antes do incêndio. Foi quando eu fui fazer minha coleta de dados. E a responsabilidade de poder falar do museu que já não existe mais nessa forma. O Museu Nacional continua existindo. Bom, então, esse trabalho eu vou falar primeiro do processo curatorial dessa exposição, como ela foi elaborada, e depois a gente vai fazer uma análise da exposição em caráter museológico e epistemológico. Bom, a curadoria dessa exposição foi uma curadoria multidisciplinar. Então, ela foi coordenada pelo setor de museologia da instituição e foram convidados os curadores científicos do Departamento de Entomologia, que são os insetos, e o Departamento de Invertebrados. No Museu Nacional, essas duas instituições, esses dois departamentos, por motivos históricos, são separados. Essa aqui é a doutora Teresa Baumann, ela foi a coordenadora desse projeto. A Irene Cardoso é a coordenadora do Departamento de Invertebrados e especialista em caranguejos. E o Dr. Alcimar Carvalho, coordenador do Departamento de Entomologia e especialista agora por Entomologia Cultural. Para fazer esse trabalho, eu, além de visitar a exposição, eu entrevistei essas pessoas, fui aos arquivos do museu, registrei todo o projeto museográfico e entrevistei alguns outros técnicos. Então, assim, a base de dados que eu vou discutir vai trazer dados dessas várias fontes. A Conchas, Corais e Mariposas começou a ser programada em 2008, foi quando foi fechada a parte para essa exposição, a partir de financiamentos de órgãos públicos, inicialmente do CNPq, que é um órgão federal, depois a Caixa Econômica Federal, a verba não foi suficiente, então entraram pequenas verbas de projetos de investigação dos curadores e uma verba da Associação de Amigos do Museu. Era proposto para a exposição demorar 1 ano para ser montada. Então, estava programada para abrir em 2009. Ela abriu no dia 30 de setembro de 2013. O que aconteceu? Essa exposição em si tinha mais de 15 curadores. Então, vocês imaginam o desafio de 15 curadores escolherem os objetos que vão à exposição. Depois, a gente teve uma questão do espaço. O Museu Nacional era um palácio, e os invertebrados, baratas, mariposas, ficavam num canto.
E a proposta era trazer para a sala principal do museu. E a gente vai colocar baratas, cucarachas, na sala principal da instituição. E foi uma grande discussão interna, porque essa era a sala onde estavam os elefantes, onde estavam os animais de grande popularidade. Então, foi um ano de discussão para que eles pudessem, mas os invertebrados ganharam e foram para essas duas salas, que tinham vistas para os jardins reais. Então, eram realmente salas muito bonitas. Ok, chegando nesse estado, chegando nessa sala, brigamos com o museu inteiro, agora vamos brigar internamente. Quem usa qual espaço? Esponjas com mariposas, com aranhas. Então, foi uma grande discussão interna para determinar quais espaços iam ser utilizados. Outros problemas foram o mobiliário, que a priori ia se utilizar o mobiliário já existente, mas o gasto para a reforma ia ser mais caro do que se propor um novo mobiliário. E a sala anterior era uma sala fechada, e agora eles estavam indo para uma sala com 15 janelas, 15 ventanas com luz solar. E o que fazer com animais em formol e álcool recebendo luz solar? Então, também teve um problema aí para conservação. Bom, então essa é a planta que foi programada. O que é interessante perceber? Qual foi o jeito de organizar o espaço? Fazer 8 pequenas exposições dentro de uma grande exposição. Então, cada cor, aqui nós temos os poríferos, os quinidários, que são as águas vivas, as conchas, aqui os ouriços, os insetos e os crustáceos. Foi criada uma exposição organizada de modo linear, em que cada pacote, cada pedaço representava um grupo taxonômico. Além disso, cada parte tinha um curador científico, que fazia uma narração, que criava uma narrativa única. Então, o processo conflituoso de concepção da exposição se reflete também no discurso expositivo, porque o visitante não vai ver a exposição de baratas ou a de moscas. Ele vai ver as conchas, corais e mariposas. O que foi possível ter em comum entre cada um desses módulos? Todos eles tinham um texto introduzindo quem eram esses animais. Os dípteras são as moscas. Os crustáceos são os caranguejos, por exemplo. Existia uma grande preocupação numérica de falar quantas espécies existem de cada grupo, e daí sempre a competição, os insetos são o maior grupo. Uma relação com a espécie humana, sempre pela perspectiva ou da doença ou uma perspectiva econômica, então serve para alimentação, é transmissor de doença, e todos usavam muitos objetos. Essa exposição tinha cerca de 2.500 espécimes colocados. Aqui eu tenho 2 imagens dos 2 únicos pontos de intersecção entre animais que estavam nessa exposição. Essas pequenas parecem mesas, são pequenos dioramas que são representações de ambientes do fundo do mar. Então, ali você tem diferentes grupos taxonômicos no mesmo espaço. E esse espaço aqui, que nos documentos do projeto original era para ser uma árvore da vida, só que esse espaço da árvore da vida era no meio do setor de insetos. E os insetos falaram, nós não vamos dar espaço para os outros. Então, foi construído um paná-paná, que é uma revoada de mariposas, que elas vão ao chão, aqui, elas lambem literalmente o chão para pegar sais minerais e depois fazer essa revoada. É um efeito muito bonito que faz diferença no resto da exposição. Bom, então, esse é o contexto de produção dessa exposição. Agora eu vou entrar na análise do discurso museológico e das representações de natureza que foram feitas. Eu parto do princípio que a museografia é, sim, um objeto de estudo e um espaço de análise, porque a exposição em si é um produto social com contexto, época e atores particulares. Para análise de abordagem museológica, eu usei os trabalhos do Jean Davalon,
que vão discutir que existem 3 museologias possíveis. Uma museologia dos objetos, uma museologia das ideias e uma museologia do ponto de vista. E partindo do princípio que a exposição é um meio de comunicação. Então, voltando um pouco da apresentação que abriu essa mesa, essa exposição claramente é baseada na museologia do objeto. Por quê? A unidade de sentido está centrada no objeto e na sua etiqueta. Então, você tem aqui objeto e identificação, como uns clássicos museus de história natural. Cada setor tem um discurso, não há uma articulação entre os setores. Não há, por exemplo, uma percepção que um grupo é mais derivado, o outro é mais primitivo. Não há essa discussão. Os setores de suas vitrines representam grupos taxonômicos, que estão organizados de forma sucessiva. E uma evidência bastante interessante, o que isso representa? Que o visitante, cabe a ele apenas a contemplação. O museu é aquele que seleciona, ele apresenta uma visão enciclopédica da natureza, e acho que essa imagem aqui representa bastante isso, sendo que ele fica na ponta como um conservador da história, e o visitante fica na outra ponta como apenas quem contempla. Então, aqui são algumas outras imagens. E o que isso reafirma, o Museu Nacional reafirmava o seu papel como instituição produtora e de conhecimento. Ela não compartilha, ele produz sempre uma visão top-down. Agora, para trabalhar com a representação da natureza, eu trabalhei com uma publicação de 2 filósofos, que é a Lorraine Daston e o Peter Galison, nesse livro que chama Objetividade, é um livro bastante conhecido da filosofia da ciência. Esse livro, os autores eles trabalham com atlas que vão do século XVI, do século XVIII, até a contemporaneidade, para discutir imagens de natureza. E eles partem da premissa que representar a natureza são representações que são sociais, epistemológicas, éticas e coletivas. Então, quando eu faço uma representação de natureza, eu não estou só representando aquele animal ou aquele ambiente. A minha visão de natureza implica em um pesquisador, uma persona, uma imagem de natureza, de uma prática científica e de um processo científico. Então, eu usei essa classificação desses autores para verificar como é representada essa natureza presente na exposição. Eles trazem 3 possibilidades: fiel à natureza, objetividade mecânica e avaliação a tradução especializada, assim, é horrível. É horrível essa tradução, mas bom, depois, se alguém quiser discutir mais esse trabalho, é uma outra parte. Okay? Pode ficar à vontade para as questões. O que nós temos? Chegamos à conclusão. Que o que a gente tem é uma representação muito forte dos grandes atlas, dos grandes atlas de história natural, dos catálogos de identificação, onde eu tenho o animal ou a planta que representa aquele objeto, representa toda uma categoria, seja a espécie, seja a família, e é identificado por um nome. O objeto que está ali está porque ele é o mais belo e ele representa aquele conjunto taxonômico com que ele faz parte. Não é privilegiada a diversidade de formas dentro de um grupo, e sim o que é tipológico. E quando a gente escolhe isso, isso implica numa visão de natureza, numa visão de cientista, porque quem escolhe o que é tipológico é aquele cientista, que tem uma grande capacidade de memória, que consegue olhar na diversidade e localizar qual que é o mais perfeito, qual é o que representa melhor o grupo. Ou seja, a gente está falando de alguém que faz seleção, identificação e classificação. É o taxonomista. Basicamente, isso é um tipo de ciência, que é a taxonomia, que o Cover vai chamar de ciências de coleção.
Essa representação fiel à natureza também está de acordo com as perspectivas institucionais, uma vez que aqui a missão dos 2 departamentos que formam a instituição estão em identificar, descrever e caracterizar a biodiversidade, ou manutenção e preservação da coleção. Mesmo que o museu tenha partido de uma equipe multidisciplinar, que você tenha tido designers, artistas, quem definiu o acervo foram os cientistas. E essa aqui é a ficha que foi utilizada para selecionar o acervo. Então, os cientistas recebiam essa ficha em branco e preenchiam com o tipo de acervo, se é um exemplar, se é um modelo, se é um esquema, em que abordagem ele ia colocar e qual é a narrativa. Ou seja, o cientista controla totalmente o discurso e cabe a ele a validação. Por fim, o cientista define a representação de natureza pelo modo que ele vê a natureza. Afinal, são todos taxonomistas. Bom? Então, Conchas, Corais e Borboletas representou um esforço do Museu Nacional do Rio de Janeiro de trazer a público uma museologia moderna e discurso atualizado depois de meio século. A última exposição sobre invertebrados era de 1960. No entanto, mesmo com uma museologia moderna, o museu não abre mão do seu papel de índice centenário de flora, fauna, arqueologia e etnografia. Ou seja, o curador científico pauta os discursos sobre a diversidade e seu viés, o seu olhar, que é identificador, analítico e com grande capacidade de memória, é quem transparece. Cabe ao público apenas contemplar esses espécimes, com etiquetas, identificação e textos de contextualização. O que é muito interessante nessa exposição, terminando, é que ao você olhar, se vocês viram nessa imagem, se você olhar aqui, você vê toda essa natureza organizada. Só que se você olhar aqui ao lado, a gente tem uma floresta do lado. Então a biodiversidade também está ao nosso lado, mas o museu opta por representar essa natureza tal como ele trabalha. E é isso que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigada.